O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou no fim de semana o ataque a 3 usinas nucleares do Irã: Fordow, Natanz e Esfahan. O principal alvo das bombas foi a usina de Fordow. O presidente declarou a operação como um sucesso militar espetacular da única potência do mundo que, segundo ele, poderia executá-lo. Vamos ouvir as palavras do presidente Donald Trump. A short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes on the 3 key nuclear facilities in the Iranian regime: Fordow, Natanz, and Esfahan. Everybody heard those names for years as they built this horribly destructive enterprise. Our objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat posed by the world's #1 state sponsor of terror. Tonight, I can report to the world that the strikes were a spectacular military success. Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. Iran, the bully of the Middle East, must now make peace. If they do not, future attacks will be far greater and a lot easier. For 40 years, Iran has been saying death to America, death to Israel. They have been killing our people, blowing off their arms, blowing off their legs with roadside bombs. That was their specialty. We lost over 1,000 people, and hundreds of thousands throughout the Middle East and around the world have died as a direct result of their hate. In particular, so many were killed by their general, Qasem Soleimani. I decided a long time ago that I would not let this happen. It will not continue. I want to thank and congratulate Prime Minister Bibi Netanyahu. We worked as a team like perhaps no team has ever worked before. And we've gone a long way to erasing this horrible threat to Israel. I want to thank the Israeli military for the wonderful job they've done. And most importantly, I want to congratulate the great American patriots who flew those magnificent machines tonight, and all of the United States military on an operation the likes of which the world has not seen in many, many decades. Hopefully, we will no longer need their services in this capacity. I hope that's so. I also want to congratulate the chairman of the Joint Chiefs of Staff, General Dan Raisin-Kane, spectacular general, and all of the brilliant military minds involved in this attack. With all of that being said, this cannot continue. There will be either peace or there will be tragedy for Iran far greater than we have witnessed over the last 8 days. Remember, there are many targets left. Tonight's was the most difficult of them all, by far, and perhaps the most lethal. But if peace does not come quickly, we will go after those other targets with precision, speed, and skill. Most of them can be taken out in a matter of minutes. There's no military in the world that could have done what we did tonight, not even close. There has never been a military that could do what took place just a little while ago. O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Pete Hegseth, declarou que no ataque foram usadas 14 bombas anti-bunker de 13 toneladas cada uma. A missão foi apelidada de Midnight Hammer, martelo da meia-noite, na tradução livre. As bombas MOP GBU 57, usadas no ataque, se destacam por seu peso e forma de operação. Com 6,2 metros de comprimento, uma única aeronave capaz de carregá-la e o bombardeiro americano B-2 é esse avião. Por isso que ele foi usado, por isso que os Estados Unidos estavam nessa dependência de se envolver ou não, porque eram os únicos que conseguiriam jogar a bomba para destruir os bunkers subterrâneos. E o ataque marca a primeira vez, desde a Revolução Iraniana, em 1979, que os Estados Unidos enviaram a sua força aérea para ter grandes instalações no país. Eu já pergunto para o nosso querido Alexandre Borges, boa tarde, como é que você classifica esse ataque, esse passo além que os Estados Unidos deu agora no fim de semana? Necessário. Inácio, boa tarde para você, boa tarde a todos. Nós estamos retomando a doutrina paz pela força, né? Peace to strength.
né, que marcou, por exemplo, o governo Reagan. Eu tive a felicidade de ver, tenho 55 anos, né, então a minha adolescência foi durante o governo Reagan, e o Reagan basicamente conseguiu acabar com a União Soviética sem disparar um único tiro, basicamente fazendo uma corrida militar, reforçando os Estados Unidos, a força de dissuasão americana, e acabou, a União Soviética tentou acompanhar e economicamente quebrou, basicamente. Então, assim, paz se faz pela força. Né? A gente, infelizmente, tem muita gente inocente, para dizer o mínimo, que acha que todos os seres humanos, todas as culturas, todos os países, o que eles querem é a mesma coisa que nós queremos, que é só sentar, e a diplomacia, e conversar, e oferecer dinheiro, e oferecer vantagem, que todo mundo tem preço, todo mundo chega num acordo. E não é assim. A história sempre provou e vai continuar provando, porque a natureza humana não muda. Você pode mudar a tecnologia, pode mudar o país, pode mudar a época histórica. Então, antigamente a luta era com flecha, hoje é com drone. Os tempos passam, as coisas mudam, mas a natureza humana é a mesma, Inácio. Então, assim, há 2.500 anos se fala a frase: se você quer a paz, se prepara para a guerra. Isso é um adágio latino que tem 2.500 anos. Então não é de hoje que se sabe isso. O Reagan bateu muito nessa tecla, o Churchill, imagina, o Churchill, ele dizia, né, que ele falando do Chamberlain, do Halifax, né, ele dizia, eles queriam a paz e optaram pela desonra. Não, eles queriam evitar a guerra e optaram pela desonra, e vão ter os dois, né, a guerra e a desonra. E ele também dizia que o Churchill também dizia que o apaziguador é aquele que fica alimentando o crocodilo achando que vai ser devorado por último. Então, assim, os grandes estadistas, os grandes homens que comandaram nações na história da humanidade entenderam que a natureza humana ela é falha, ela é complicada, ela tem dentro de si, o Solzhenitsyn dizia, né, o bem e o mal tem uma linha tênue que passa no coração de todo ser humano. Dostoiévski via isso, os grandes autores, o Shakespeare, enfim. Então, era muito importante. Com um regime como o iraniano, não há negociação. Eles têm como uma visão escatológica, né? A escatologia é a visão do fim do mundo, que eles precisam trazer o caos. Eu acho que a gente nem tem tempo para essa explicação, em algum momento a gente pode entrar nesse assunto, Inácio, mas a visão de mundo dos iranianos e dos ayatolás e do regime xiita é uma visão quase incompreensível para um ocidental. Essa ideia de que Maomé tinha uma filha chamada Fátima, ela casou com um sujeito, e esse sujeito era um imã infalível, que ele, lá pelo ano 900 e alguma coisa, ele desapareceu, era um dos 12 imãs, e aí ele está escondido, e Deus deixa ele vivo até hoje, desde o ano 900, esperando para voltar quando tiver o caos, a destruição, e aí ele volta para salvar no fim dos tempos. Enfim, é uma visão que para a gente é uma coisa tão bizarra, diferente, que a gente tem dificuldade de entender e tem dificuldade de aceitar que países enormes, um país como o Irã, rico, grande, com 90 milhões de pessoas, é governado por gente com essa cabeça. Mas então, se você tem uma política externa baseada na vida real, no mundo real, você tem que tomar atitudes baseadas em evidências e não na projeção da sua ideologia, das suas ideias sobre o ser humano. Né? Você tem que ser empírico, você tem que entender como o mundo funciona e agir dentro dele. Então foi uma operação incrivelmente bem sucedida, que não vazou, ninguém soube antes, o que é uma coisa incrível também. Os aviões, eles saíram dos Estados Unidos, foram voos, se não me engano, de 37 horas, porque tem banheiro dentro do avião, então os pilotos vão se revezando, aí um pilota, o outro vai ao banheiro, o outro dorme, o outro, enfim, um voo direto que só terminou jogando a bomba. E aí, Inácio, quem nos acompanha aqui vai lembrar que no meu último comentário eu falei, olha, Israel bombardeou aqueles lugares quase para dizer, Estados Unidos é aqui. Você lembra, Inácio, que a gente falou isso? E muita gente não acreditava, achava que os Estados Unidos não iam entrar, porque se criou
uma teoria conspiratória completamente pirada de que o Trump obedece o Putin, a China, sei lá quem, e você vê que a China e a Rússia estão basicamente quietinhas. Deram 2 ou 3 declarações protocolares, burocráticas, mas a tal reação da China, a tal reação da Rússia, cadê? Ninguém está vendo. Então, ninguém... Você lembra, Inácio? A gente falou isso. Ninguém vai morrer por causa de ayatollah iraniano, entendeu? Esses caras, eles se ajudam até a página 2. Os caras se ajudam até um certo limite. Agora, quando eles acham que nos Estados Unidos, que tem o maior poderio militar do planeta ainda, eles têm um sujeito que é doido o suficiente para bombardear e defender os interesses americanos e ocidentais até o limite, eles entendem, e é a única língua que eles... é a única lógica que eles entendem, e eles respeitam. Muito bem. Vamos continuar falando sobre isso, Alexandre, porque o presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, sinalizou a possibilidade de apoiar uma mudança de regime no Irã. A declaração contrasta com o discurso oficial da Casa Branca, que havia afirmado que a operação se limitava apenas a conter o avanço do programa nuclear do país persa. Pouco antes da publicação, tanto o vice-presidente J.D. Vance quanto o secretário de Defesa Pete Hegseth haviam afirmado que os ataques não tinham como objetivo derrubar o governo iraniano. Alexandre Borges, por mais que eles não assumam, eles têm essa visão protocolar de dizer que não querem disruptar nenhum regime de outro país, isso está no mapa do Trump, não é? Está, mas é um ponto importantíssimo, até agradeço você ter levantado esse ponto, porque a gente tem que marcar uma linha divisória entre as estratégias do Reagan, do Trump, que tem uma linha muito diferente dos chamados neocons, como, por exemplo, a turma do George Bush, onde eles tinham essa coisa de levar a democracia. E o caso clássico é a Guerra do Iraque, de 2003, onde foi aquele desastre de tentativa de reconstruir o Iraque, em parte por causa dessa cabeça dessa turma Dick Cheney, enfim, que não tem nada a ver com a turma do Trump, eles se detestam, inclusive. Essa turma do Bush e do Dick Cheney não apoiaram o Trump nas suas 2 eleições. O Trump sempre quis se diferenciar deles também nas suas campanhas. Ele dizia que ele, se fosse para se comparar com alguém, ele não se gosta de comparar com ninguém, mas se fosse para comparar com alguém, era muito mais com o Reagan do que com essa turma neocon do George Bush. Então é diferente. E essa discussão que está tendo nos Estados Unidos é uma discussão importante sobre a chamada mudança de regime, onde os neocons, a turma do Bush, eles fizeram uma mudança ativa. Eles foram lá, botaram tropas no território iraquiano, invadiram o país e efetivamente derrubaram o Saddam Hussein, prenderam, até no limite mataram, e não é claramente a estratégia atual, né? Eles estão, claro que eles querem que o regime dos ayatollahs caia, claro, todo mundo quer. Agora, a estratégia é diferente. A estratégia é fazer esses ataques extremamente precisos, como foram feitos. Israel entrou primeiro, e você vê que é um jogo totalmente combinado. Então, Israel entrou primeiro, foi lá, explodiu alguns lugares onde a capacidade militar de Israel era possível, matou aqueles líderes do exército, da Guarda Revolucionária e os cientistas nucleares, e abriu caminho para os americanos fazerem o papel que só eles são capazes de fazer, porque só eles têm aqueles aviões, o B-2, por exemplo, que você citou, não confundir com o B-52 da Segunda Guerra Mundial, né, que era um outro avião, e que deu nome àqueles cabelos dos anos 60, que até teve aquela banda que eu adoro, o B-52, que o nome da banda era por causa daquele cabelo mesmo, né, daquele topete que as 2 cantoras do backing vocal tinham, mas não tem nada a ver, né, o B-2 não é o B-52. Então, mas só os americanos têm essa capacidade e só eles têm essa bomba que realmente penetra tão fundo no território para poder explodir esses bunkers que estão a 60, 70, 90 metros de profundidade. O que eles só estão nessa situação porque exatamente eles estão fazendo bomba nuclear. Né? Não tem nenhum motivo
para você pegar uma usina nuclear para fins pacíficos e enterrar 90 metros de profundidade. Não tem a menor justificativa. Você só faz isso porque você sabe que você está devendo, que você está fazendo coisa errada. Alexandre, pensando numa possível queda do regime iraniano, você imagina que teríamos a volta do herdeiro do Reza Pahlavi, que já inclusive tem dado declarações dizendo que tem sido procurado por membros do exército iraniano, da Guarda Revolucionária, falando sobre sucessão? Ou você crê que seria um governo, digamos, de transição com figuras que eram, digamos assim, mais moderadas do mesmo atual regime, como, por exemplo, o Khatami, Mohammad Khatami, foi um presidente iraniano tido como mais razoável, justamente por isso durou pouco. Você imagina que seria algum caminho como esse, ou você acha que seria uma ruptura total e a volta do regime antigo do clã Pahlavi? Olha, Inácio, você está fazendo perguntas maravilhosas, incríveis, e cada uma dava 2 horas de conversa. Mas assim... A gente só tem 2 minutos e pouco. Pois é. Mas assim, então tentando encaixar em 2 minutos, você tem o ideal e o possível. O que é possível? Possível é uma renúncia, uma queda do Khamenei e uma troca para fingir que houve a troca e não trocar muito. E também não ter uma ruptura muito radical. Esse é um caminho. Agora, o caminho ideal, evidentemente, seria acabar com tudo ligado à infame, horrível, perniciosa Revolução Iraniana de 1979. E a volta da monarquia, a volta da dinastia Pahlavi, seria uma maneira muito simbólica de dizer, olha, acabou a Revolução de 79, nós estamos enterrando tudo ligado a essa revolução. E não dá, obviamente, para imaginar que o Pahlavi não faria nada diferente de, ao assumir, fazer uma grande caça às bruxas a todo mundo ligado à Revolução Iraniana e a esse regime do Khamenei. Então, assim, isso é possível? Não. É desejável? É.